Boa tarde, pessoal. Como o William já falou, eu sou a Letícia. Eu trabalho na Lambda 3, sou Microsoft MVP e também participo da coordenação do High Five Devs, que é uma comunidade que se originou lá em Mato Grosso, e aí a gente trouxe agora para São Paulo. A gente está realizando alguns meetups, eventos e tudo mais. Então, quem quiser saber mais, depois nos procure. E a ideia hoje é trazer um pouco de qual é a importância e como a gente consegue utilizar DevOps, né, no mundo mobile. A gente vê que DevOps, há alguns anos, assim, ela se tornou uma buzzword. Toda empresa que se preocupa com agilidade e tudo mais quer ter essa mentalidade, quer ter essa cultura inserida na sua empresa. E aí, a ideia é que a gente entenda como a gente consegue aplicar isso no nosso cenário de aplicativos móveis e, né, conseguir o sucesso aí do nosso aplicativo nas lojas. Bom, quando a gente fala sobre software, sobre aplicativos móveis, enfim, o ecossistema da tecnologia, a gente percebe que há muitas mudanças, né, uma constante mudança, uma constante evolução em relação às coisas que acontecem, né? Então, a gente vê que de um mês para o outro muda um framework, de um mês para o outro a gente tem uma nova versão de sistema operacional, a gente tem novos dispositivos, né, isso daí especificamente para mobile, e a gente tem que estar apto a seguir nessas mudanças e não frustrar os nossos usuários. Então, tendo isso em mente, a ideia é que o DevOps ele seja o reconhecimento de que o software ele precisa de interações e uma melhoria contínua durante todo o ciclo de vida. Então, se eu tenho mudanças dentro desse meu ecossistema, eu preciso estar apto, né? Eu preciso ter interações e melhorias contínuas para que tudo fique lindo, maravilhoso e dê tudo certo nas nossas vidas. Certo? Está aí tranquilo? Quem aqui, só para tirar uma dúvida, quem aqui trabalha com mobile? Bastante gente, não posso falar besteira. E quem aqui usa DevOps no dia a dia de trabalho? Poucas pessoas. DevOps para mobile. Vai diminuindo, né, a quantidade de pessoas, assim. Mas beleza, que a gente vai resolver o problema de todo mundo hoje. E aí, então, né, obviamente, DevOps é totalmente aplicável a mobile. Tipo, não tem desculpa de não usar. E eu quero convencer vocês de que a gente vai começar a usar na empresa, no time, e vamos incentivar isso aí, essa cultura. Bom, se a gente for relembrar como são as etapas que a gente tem dentro do nosso ciclo de DevOps, uma delas é o code e build. Né? Então, eu codifico, gero meu artefato para que ele seja testável. Então, eu trouxe aqui alguns insights que eu tive aí durante a minha experiência e as coisas que eu vivenciei, e aí eu queria compartilhar com vocês. Então, a primeira delas é: não codifique apenas com simuladores e emuladores. Eu tenho certeza aqui que todo mundo, eu me considero também por um bom tempo como dev, é muito mais cômodo a gente só testar no simulador ou no emulador, porque já está dentro do nosso ambiente de trabalho, né? E nem sempre isso é o ideal. Porque se a gente for parar para pensar, os nossos usuários eles não vão usar o app dentro de um emulador ou de um simulador. Eles vão ter um dispositivo físico. Então, considerando que eles têm um dispositivo físico, por que a gente não testa neles? Né? Eu sei que é custoso, às vezes, né, dependendo, a empresa não tem todos os dispositivos disponíveis e tudo mais, mas começar a ter essa mentalidade de que é importante e de que isso vai trazer benefício no desenvolvimento, super vale a pena. Então, primeira dica aí, testem simuladores e emuladores. Outro ponto. Tente ao máximo se inserir no contexto do usuário. Né? Por quê? Porque são essas pessoas que utilizam. E aí, quando a gente pensa isso, eu tenho um exemplo que acho que talvez facilite a gente entender o quão ruim é a gente não se inserir no contexto do usuário. Imagina que a gente tem um aplicativo, né? Nós desenvolvemos um aplicativo que ele é utilizado em fazendas que fazem cultivo e colheita. É utilizado lá no campo mesmo. E aí, beleza, você está lá no seu dia a dia de desenvolvimento, fazendo, codificando e tudo mais, com a sua bela internet, né, da empresa, tudo funcionando, show, maravilha.
E aí vem o cliente, vai testar, fala, nada funciona aqui, nem abre o app. E aí você vai para prestar atenção, putz, no meio do campo não tem o acesso à internet é restrito. Né? Então, são pensamentos assim que a gente tem que começar a ter quando está desenvolvendo. Tipo, isso é super importante. Outro exemplo também que eu acho super válido. Se a gente tem um aplicativo de cotação de criptomoedas, e a pessoa fica sem internet, eu posso fazer cache, talvez, desses dados? Tipo, se a pessoa se basear na cotação de 5 minutos atrás, de 1 hora atrás, será que não vai trazer problemas depois, porque a cotação possivelmente mudou nesse meio tempo? Então, a gente tem que começar a prestar atenção em todos esses cenários e realmente fazer algo em cima disso quando está desenvolvendo. Outro ponto, e aí esse eu acho sensacional, porque sempre dá problema, garanta que as alterações dos serviços não quebrem o aplicativo. Quem aqui já teve o app quebrado porque a rota da API mudou, o parâmetro mudou? Triste, né? Eu entendo. Então, se você acessa, geralmente a gente tem esses problemas com API, mas sei lá, se você tem outro serviço que o seu app ele se conecta, ele utiliza, ele é integrado com algum desses serviços, e geralmente esses serviços, sei lá, essa API, ela é utilizada por vários outros sistemas, tipo, fique atento se ela vai ter alguma mudança drástica em relação à rota, em relação à assinatura e tudo mais, porque se a gente parar para pensar, e isso daí, quando eu comecei a trabalhar com mobile, eu mudei muito a minha cabeça, é que diferente da web, que se a gente muda uma API, ela já é afetada para todos os usuários, naquele momento, showzera. Agora, no mobile, se eu mudo a rota de uma API e lanço uma versão, os usuários que estavam usando a versão antiga não vão conseguir usar determinada tela, determinada feature. E isso é um problema, porque gera uma frustração muito grande, review ruim, nota ruim. Então, sempre fiquem atentos a esse problema, porque eu acho que é algo muito recorrente, e dá super para versionar a sua API ou coisas assim. Está fazendo sentido até agora? Massa. Outra coisa, isso daí acho que ele é de modo geral, né, não é apenas para mobile. Valide constantemente a qualidade do código. Quem aqui tem alguma ferramenta que valida a qualidade do seu código? Poucas pessoas. Como vocês sabem se o código de vocês não tem gambiarra, não tem os bugs? Né? Então, a ideia é que a gente consiga validar constantemente isso, que a gente utilize ferramentas, no mercado a gente tem inúmeras aí ferramentas que fazem esse trabalho de formiguinha, de ficar varrendo o nosso código e ver onde tem os problemas, onde tem pontos de melhoria. Então, tenha métricas e usufrua disso o máximo possível. Porque se a gente for parar para pensar, quando a gente escreve a primeira linha de código, e assim sucessivamente, se a gente cria alguma gambiarra aí da vida e publica na loja, sempre vai ter uma porcentagem de usuários que ainda vai usar aquilo. Então, imagina que tem uma porcentagem de usuários usando aquela gambiarrinha lá que você fez. Né? Então, a gente sempre tem que estar atento, porque se der problema, né, depois, para você conseguir fazer com que o usuário atualize seu app, coisas assim, meio que não é garantido. Né? Você não consegue garantir que o usuário vai estar na última versão. Então, fiquem atentos a isso. E aí, o outro ponto é, gere seu artefato de forma automatizada. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui que já trabalhou com mobile, em algum momento sei lá, precisava entregar uma correção, uma nova feature, gerou o ponto .apk e o ponto .ipa na mão, mandou para o cliente, ou pegou, sei lá, o device do amiguinho, plugou lá direto e executou. Eu sei que todo mundo já fez isso em alguma vez. Então, não faça isso. Gere isso de forma automatizada. Por quê? Porque você vai tirar esse trabalho, né? Porque não faz sentido você ficar gerando isso na mão. E dois, que eu sei que é algo que é no início, bem ali, logo depois que você desenvolve, mas ele impacta no restante do fluxo. Porque se você gera seu artefato de forma automatizada, então você consegue integrar de forma mais constante, certo? Porque aquele passo está automatizado. Tendo isso automatizado, você consegue disponibilizar mais rápido e, assim, também fazer com que o usuário tenha essa correção, essa feature, de um jeito mais, num curto prazo de tempo. Né? Então,
É muito importante a gente fazer isso quando a gente pensa nos nossos artefatos de fato. Eu trouxe algumas ferramentas aqui, tá? A ideia não é falar, usem essa aqui é boa, essa aqui é ruim, porque eu acho que depende muito de cada contexto, de cada cenário de projeto, de budget, enfim, de uma série de coisas que o que vale a pena é você sentar com o seu time, com a sua empresa e analisar o que é melhor. Então, aqui são ferramentas para você fazer o Continuous Integration, né, que seria gerar o seu artefato de forma automática, tipo, a cada push ele conseguir fazer essa geração. E aí, enfim, tem várias outras ferramentas. E aqui a gente tem exemplos desde ferramentas voltadas para times que não têm experiência com DevOps, que o time ainda não é maduro, não conhece o pipeline de uma build, quais são os steps que são necessários para você gerar o seu artefato. Então, tem ferramentas que já trazem meio que no molde para você, e você só, enfim, coloca algumas informações que são relevantes. E a gente também tem outras ferramentas que elas exigem esse conhecimento de pipeline de build, dos steps, do que é necessário. E aí o time precisa ter um pouco mais de conhecimento. Mas tem para todos os cenários. Bom, e aí, beleza. Então, a gente codificou, gerou nosso artefato. E, obviamente, a gente vai testar, né? Todo mundo aqui testa. Faça testes, automatize testes. Quem faz testes? Testes automatizados? Ok. Façam testes. Então, quando a gente pensa em testes, testes é importante, independente se é mobile, se é web, se é desktop, tá, gente? Mas realize testes considerando os cenários reais do usuário final. Novamente, se eu quero ter uma aproximação maior do meu usuário, entender como ele utiliza o meu app e, consequentemente, fazer melhorias para ele, eu preciso entender qual é o cenário que ele tem, qual é a infraestrutura que ele tem, qual é o modelo do dispositivo, qual é o sistema operacional, se ele tem acesso à internet, se ele vai dar permissão para os acessos que eu quero. Então, a gente tem que ter toda essa base para conseguir fazer testes em cima disso. Então, até nessa imagem aqui é um exemplo. Por exemplo, às vezes o time está focando o desenvolvimento em devices de última geração, sei lá, Android de última geração, e, na verdade, a realidade do seu usuário é tipo um device desse tamanhico. Né? E aí você vê que o layout quebra, não funciona, sei lá, você usa uma animação e ela não é suportada. Então, você tem que ter tudo isso em mente, e os testes vão te ajudar nisso, para que você consiga ter essa resposta mais rápido. Né? E aí, quando a gente pensa em testes, né, obviamente, você faz os testes manualmente, né, essa é uma opção, mas também você pode automatizar esses testes. Né? Eu não vou entrar no mérito aqui de teste de integração, unidade, vou focar um pouco mais nos testes de interface, que hoje eu acho que é algo muito custoso, se a gente for pensar no nosso dia a dia de desenvolvimento, tanto para escrever quanto para executar esses testes. Mas a ideia é que você consiga automatizar isso dentro do seu pipeline, lá depois no momento da sua build, ou sei lá, uma build noturna, algo assim, que rode seus testes, para que, de fato, garanta. Eu tenho esse range de dispositivos aqui, que é o meu público-alvo. Vou rodar os meus testes em cima disso, certo? E, assim, eu vou chegando mais próximo de como é a realidade do meu usuário. Tá? E aí, novamente, não teste apenas em simuladores e emuladores. Teste também nos dispositivos reais. Deixa eu ver se tenho aqui. E aí eu tenho algumas. Aqui são alguns frameworks de teste de interface, tá? Enfim, tem vários outros frameworks para outros tipos de teste, mas acho que é importante ressaltar aqui que acho que os testes de interface hoje eles pegam bastante quando a gente quer garantir que todos os usuários estejam ok. E aí vai, obviamente, da tecnologia que você está usando. Se está fazendo um projeto em React Native, Xamarin, Android, Kotlin, etc. Então, essas são algumas opções. Alguém já usou alguma delas? Qual? Legal, massa. Gosto do Appium. Bom, então, show. A gente codificou, gerou nosso artefato, testou, e agora a gente vai para a parte de publicação.
Então, eu consegui fazer minha release, meu deploy, disponibilizar para poder testar. Assim como a gente gera o nosso artefato de forma automatizada, né, a gente também tem que disponibilizar isso de forma automatizada. Né? Não adianta nada fazer um negócio automatizado e o outro você fazer manualmente. Então, existem ferramentas que fazem isso. Né? Geralmente, as que fazem Continuous Integration, que é aquelas que eu mostrei no início, de build, elas também já fazem esse processo de distribuição. Tá? E aí, antes de distribuir, obviamente, distribua para que pessoas testem. Né? Não faça isso direto na loja. Né? Ou pelo menos use um test flight ali, um Google Beta, para a galera validar, mesmo porque sempre tenha aquilo em mente. Se você for publicar, não vai ter volta. Os usuários eles vão baixar aquela versão, se estiver com problema, até você corrigir aquela versão, vai demorar um tempo, os usuários vão desinstalar seu app, vão diminuir sua nota. Então, é sempre bom você ter esse ambiente, digamos assim, para que pessoas consigam validar se está tudo certo. Fora que também, quando você passa a ter tanto a geração dos seus artefatos, quanto a sua release, a sua distribuição automatizada, fica muito mais fácil se, caso seja encontrado um problema, sei lá, uma melhoria, um bug, algo assim, durante os testes, você consiga resolver o problema de forma rápida e em todo o seu fluxo de gerar de nova build, rodar seus testes e disponibilizar novamente. Então, você consegue ganhar um tempo ali, né? Você reduz seu tempo e ganha mais produtividade para poder lançar seu app. E aí, né? Acho que eu já meio que tinha comentado isso, mas os usuários eles têm a opção de aceitar ou rejeitar as suas atualizações. Então, diferente da web, que quando eu libero uma nova versão, todos os usuários eles são impactados, no mobile a gente não tem isso. No mobile eu não consigo garantir que se eu lancei uma versão... Obviamente, se você fizer algumas, tipo force update ou algo assim, você consegue, mais ou menos, né, porque você não garante se o usuário vai, de fato, querer atualizar e usar seu app. Mas, então, sempre tenha isso em mente, de que se você vai lançar uma nova versão, fique atento se não vai quebrar nada, se você, teoricamente, está livre de bugs, de crashes e coisas assim. Tá? Então, garanta que está tudo certinho mesmo. E um ponto que acho que pega muito, principalmente quando a gente está lidando com o cliente, né? Que diferente da web, que você publica a hora que você quer e tudo fica lindo e maravilhoso, para mobile, tanto para a Apple quanto para o Google, eles passam por uma revisão quando você sobe para a loja. E eles levam um tempo para analisar. Então, não é algo que você vai subir, beleza, já está na loja disponível. Então, sempre quando você vai se programar para fazer uma publicação e coisas assim, você tem que já ter na cabeça de que você vai ter esse tempo, né, de espera, que eu falo, que é basicamente enviar e aguardar. Você tem que esperar eles analisarem e aprovarem para ver se está tudo certo. E também preparado, porque se a Apple recusar, que recusa de monte, você está já preparado para conseguir fazer os ajustes necessários e lançar já uma nova versão. Então, entra naquele ciclo, que, querendo ou não, ele é quase um gargalo ali de tempo que você tem que ficar esperando aprovação e tudo mais. Bom, e aí, legal, disponibilizei meu app na loja, certo? E agora, como que eu faço o monitoramento? Né? Primeiro, faça um monitoramento. A ideia é que a gente consiga entender quais são os problemas que o meu usuário está enfrentando e como ele utiliza o nosso app. Então, entrando na parte de crashes, como eu já dei spoiler, monitore os possíveis crashes que aconteçam. Tá? Isso é muito importante, porque se a gente for parar para pensar, se a gente não faz nenhum tipo de monitoramento, quando eu lanço uma versão, como é que eu vou saber se os usuários estão tendo bug, se os usuários estão tendo crash em alguma versão do sistema operacional? Porque é muito difícil você identificar isso só através de reviews. Geralmente, os reviews são tipo, o app não funciona, nada acontece, e etc. Então, se você não tem outros tipos de informações para você conseguir ter uma análise melhor, fica muito difícil de você de você achar o problema. Né? Você fica meio que reativo, assim, esperando o problema chegar, estourar e vir Deus e o mundo falando, corrige agora, para poder resolver o problema. E fora que também entra naquele passo de, tipo, você tem que esperar a loja aprovar e você não vai garantir que as pessoas atualizem, etc. Então,
é ideal você ter alguma ferramenta que faça o monitoramento dos seus crashes, que acho que eu tenho algumas depois mais para frente para mostrar quais são, e que o problema nem sempre está no aplicativo. Nem sempre está no aplicativo. Eu sei que é muito comum, principalmente nas lojas, você vê review de tipo, o app não funciona, e etc, blá, blá, blá. E aí você vai ver tipo, um serviço que estava fora, uma API que está demorando para retornar, ou, sei lá, mudou a rota de alguma coisa. Então, além de você monitorar o seu app, também monitore os serviços que o seu aplicativo ele utiliza. Então, dessa forma, você vai conseguir ter uma visão bem maior do que está acontecendo de fato e resolver o problema da maneira mais rápida possível. Tá? Porque a gente sai do cenário de que eu tinha apenas o feedback do usuário e passo para um cenário onde eu tenho o report das ferramentas de crash e tudo mais. Então, aqui são algumas ferramentas que fazem coletas de crash. Tá? E o bacana é que, de modo geral, assim, a maior parte delas traz informações do tipo, essa daqui foi o stack trace do erro. Isso aqui foi a linha que aconteceu o erro. Foi esse sistema operacional, foi essa versão. O usuário estava com jailbreak, não estava com jailbreak. O usuário estava na 4G, não estava na 4G. Quais foram os passos que o usuário, se você faz track de evento, né, quais são os passos que o usuário fez até aquele crash acontecer. Então, você começa a ter mais insumo para resolver os seus problemas. Além disso, né, nada mais justo que eu também monitorar qual a utilização dos meus usuários dentro do app. Então, primeiro, entenda quem são os seus usuários. Né? Acho que é muito comum a gente não saber quem são as pessoas que utilizam. Né? Então, qual é o modelo de dispositivo, quanto tempo a pessoa fica dentro do meu app, quais são as funcionalidades mais utilizadas. Geralmente, a gente não tem essas informações, que, se a gente for parar para pensar, são super relevantes para eu conseguir fazer uma melhoria, para eu conseguir lançar uma nova feature, para eu corrigir uma tela, sei lá, parar de dar suporte para alguma outra funcionalidade. Então, use ferramentas que consigam te dar respostas em relação a isso. Então, por exemplo, qual o tempo de sessão? Às vezes, o tempo de sessão da minha aplicação é de 15 segundos. Pô, mas meu app é um Facebook da vida. Tipo, faz sentido as pessoas estarem gastando 15 segundos no meu app? Ou não, não, meu app é de consulta de saldo de bilhete único. Putz, aí talvez faça sentido, porque a pessoa só abre a tela, vê o saldo e fecha. Então, eu começo a ter, através desses dados, já uma noção do tipo, de entender realmente como é que está sendo a utilização do meu app. Tá? E aí, né, juntando essa parte de que agora eu tenho esses dados para análise e tudo mais, eu consigo juntar isso junto com o feedback e as notas e as avaliações que eu recebo na loja. Tá? Eu sei que os feedbacks que a gente recebe na loja, geralmente, não são tão... Esqueci a palavra, mas eles não ajudam tanto. Tipo, para você conseguir, de fato, identificar o problema, ou qual a melhoria e tudo mais. Às vezes, tem alguns usuários que detalham mais as coisas, mas, às vezes, é muito difícil. Mas, se você tem agora esses dados de crash, dados de analytics, você começa a entender. Fala, putz, esse usuário aqui falou que o app não abre. Mas nesse dia que ele falou, eu vi que teve um pico de crash. Então, talvez seja algum modelo, alguma feature, sei lá, algo que eu lancei que deu algum problema. Então, você começa a ter, enfim, ficar mais próximo, de fato, do seu usuário. E um outro ponto que isso daqui eu acho muito importante e até estatisticamente já é real isso. Não esqueça de responder aos seus usuários nas lojas. Tipo, é muito comum você ver tipo, dezenas de reclamações, de sugestões, a nota do seu app descendo e ninguém respondendo essas pessoas. Tá? Então, a ideia é que a gente realmente fique mais próximo das pessoas. Respondam falando, beleza, a gente vai dar uma olhada, a gente vai colocar, enfim, vamos arrumar, na próxima versão vai estar disponível, etc. Por quê? Você começa a criar um vínculo e isso auxilia de que, tipo, quando eu lance uma nova versão, a pessoa fala, putz, o app tinha me avisado de que ia lançar uma nova versão com essa correção, então eu vou atualizar o app. E, na maior parte das vezes, as pessoas que fazem a reclamação e são respondidas, depois que você faz a correção e ela atualiza, ela volta lá e reavalia seu app. Tá? Eu não lembro mais ou menos quanto era a média, mas é tipo coisa de
2 estrelas, 3 estrelas a mais do que ela tinha dado antes. Tá? Então, isso é muito importante, porque parece algo bobo, né? Algo simples, mas ter essa aproximação, ter esse cuidado mesmo com seus usuários, ele é muito importante. E aí, aqui a gente tem algumas ferramentas que auxiliam a parte de analytics. Tem o da própria Apple e do Google, né? Mas se vocês quiserem informações um pouco mais a fundo, mais detalhada, você consegue usar essas outras ferramentas que elas também oferecem mais coisas. E, óbvio, são dados. Depois você pode aplicar várias outras coisas em cima disso. Bom, então, acho que, de modo geral, a gente consegue perceber que, com DevOps, a gente, total, tem uma redução de tempo e um aumento de produtividade. Né? Porque eu passo de um cenário onde eu tinha que fazer tudo na mão, tudo era reativo, eu tinha que esperar as coisas acontecerem para fazer algo, para um cenário onde eu estou preparado para cada etapa, né, do meu ciclo de vida, do ciclo de vida da minha aplicação, para resolver um problema e para gerar melhoria, para ter interação com os meus usuários e tudo mais. Um ponto que eu acho que é super importante ressaltar é que, às vezes, a gente cai no conto de que agora a DevOps vai resolver a minha vida. Vai resolver a vida do meu time, da minha empresa, mas eu sempre acho que isso nunca resolve o problema se a gente não tem colaboração. Então, se a gente for parar para pensar, cada etapa que eu comentei, provavelmente tem pessoas responsáveis por cada coisa. Então, se essas pessoas não se colaboram, se essas pessoas não enxergam valor naquilo e tudo mais, tipo, não vai acontecer, sabe? Então, realmente, acho que é mais que processo, são pessoas, apesar de ser meio estranho isso, mas, de fato, tipo, pessoas mais que processos, elas juntas, caminhando juntas, conseguem fazer DevOps rolar e conseguem, de fato, tipo, gerar sucesso no seu app, no desenvolvimento e publicação e tudo mais. Então, era isso. Aqui. Muito obrigada, gente.